noite a todos. É uma alegria poder estar com os colegas e junto aos colegas do CBCD nessa edição comemorativa dos 35 anos do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Nós vamos ter rapidamente uma exposição do histórico da revista, de um vídeo do nosso presidente e um vídeo do presidente eleito sobre o futuro do nosso colégio, do professor Ramiro sobre a especialidade e sobre o título de especialista. Então, queria, em primeiro lugar, chamar o professor Ivan Seconello, que é professor titular de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, para que ele faça a sua apresentação. Por favor, professor Ivan. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite para participar desse evento. E a história é muito interessante, voltando ao início da década de 70, grande parte dos serviços do Brasil de cirurgia faziam cirurgia do aparelho digestivo e muitas outras operações, como varizes, cirurgia da tireoide, entre outras, e as emergências todas. Mas tudo isso começou a mudar. Eu vou usar um pouco o exemplo do Hospital das Clínicas, porque uma vez que terminou as cátedras na década de 60, aí se unificou através de uma disciplina chamada cirurgia do aparelho digestivo, que teve seu primeiro concurso em 74 com o professor Arrigo Raya. E aí, em 73, tempos dessa união que já estava se formando, foi feito o primeiro gastrão. E o ano que vem são 50 anos de gastrão. E a seguir, o professor Arrigo Raya dividiu o serviço em 5 grupos. São os 5 grupos que vocês conhecem. Depois se criaram outros grupos, como cirurgia bariátrica, nutrologia e assim por diante, endoscopia digestiva, coloproctologia. Mas a coloprocto já era um grupo do Hospital das Clínicas. Então, em 1982, o professor Arrigo Raya e o professor Pinotti conseguiram registrar no Ministério de Educação a residência em cirurgia do aparelho digestivo. Isto foi acompanhado imediatamente pelas universidades paulistas, não só estaduais como federais. O professor Jesus Panchacon, na Escola Paulista, depois o professor Seneviva, lá em Ribeirão, o professor Luiz Sérgio Leonardi, na Unicamp, professora Aparecida Henry, em Botucatu, e assim por diante. Depois, Curitiba, foi muito forte esse envolvimento de gasto de cirurgia da digestivo, o professor Ferraz, em Recife, e aí foi andando, as coisas foram andando. Em 1986, foi fundado o Departamento de Gastroenterologia, específico da nossa faculdade, unindo clínicos e cirurgiões. Em 86, no departamento foi criada a revista ABD. Originariamente, a revista foi criada no departamento de gastroenterologia e, posteriormente, com a criação do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ela passou a ser o órgão oficial do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Então, essa foi a história. Então, em 86, foi o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, foram convidados inúmeros professores, que são os sócios fundadores, há uma lista muito grande, e foi registrado esse colégio na Associação Médica Brasileira. O presidente da Associação Médica Brasileira era o doutor Nassif, era otorrinolaringologista. Ele é parente do doutor Paulo Nassif, que faz hoje cirurgia bariátrica, e ele que fez todo esse auxílio na instalação do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E é muito interessante porque tudo foi se criando e foi criando a necessidade pela especialização da própria cirurgia, né? Até a criação do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, os cirurgiões mais ligados ao aparelho digestivo iam no congresso da FBG. Inclusive, na década de 70, eu fiz o título de especialista da FBG, de gastroenterologia clínica. Eu fiz o concurso lá na Bahia. E vários cirurgiões foram presidentes da FBG. O professor Malafaia foi o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia. O professor Mário Ramos de Oliveira, entre outros, né? Foram presidentes dessa sociedade que era de clínica. E coube ao doutor Luiz Rode, eu acho que foi no terceiro SBAD, eu não lembro muito bem, o professor Luiz Rode conseguiu, então, que o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva entrasse na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo.
que era de gastroenterologistas. Naquela época, muitos cirurgiões eram da FBG, eu ainda sou da FBG, e da Sociedade de Endoscopia, que tinha sido formada. Então, essa foi a formação inicial que deu início ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O professor Pinotti foi presidente, e vários professores, vários locais do Brasil foram se seguindo na diretoria do CBCD. Então, essa história, eu fico aqui para dizer como foi naquela fase, uma fase de início muito forte, muita colaboração do professor Nassif, aí de Curitiba, né, o Torrino, que ajudou muito a gente na NB, e fomos assim crescendo na especialidade. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, professor Ivan, e principalmente por ser tão sucinto, mas depois vai haver mais espaço para a gente discutir e perguntar. Professor Malafaia, por gentileza, um pouquinho do histórico da revista. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Como é rápido que nós temos que falar, eu gostaria de dizer que fui convidado para falar sobre uma história da revista. Mas eu tenho uma outra história, Kassab, muito interessante, porque a história da revista, se aqueles quiserem, poderão ler no editorial quando eu saí de editor-chefe na revista do ano passado. É só entrar no DOI, vocês terão. E terão o prazer de ver que a nossa revista está hoje como a maior revista, ou a mais importante da América Latina na área da cirurgia, com 1,8 de fator de impacto, que é muito interessante. O resto vocês podem ler. Mas o que não podem ler, Kassab, é uma história que eu vou contar agora. Nós estamos aqui na história do CBCD. Já foi falado pelo Ivan que eu estive como presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, o que muito me orgulha, foi muito difícil. Um prazer. Isso foi em 1992. Veja, gente, como a gente está velho, né? O tempo vai passando. Em 1992, eu fui eleito presidente da federação. Por quê? Porque naquela época, nós estávamos vivendo uma época áurea em que os laboratórios pagavam, só para vocês terem ideia, passagem para DDW, todos os europeus, inclusive a Semana Europeia de Aparelho Digestivo, com as mulheres em classe executiva. Minha gente, foi muito bom. Muito bom. E durante bastante tempo, não fui eu culpado, eu fui escolhido e acabei sendo presidente, e aí, então, foi uma coisa mais interessante ainda. E desse aspecto interessante, toda a história de DDW, de Semana Europeia do Aparelho Digestivo, eu pensei, por que não fazer a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo? Minha gente, sem vitupério nenhum, fui eu. Eu que criei as Semanas do Aparelho Digestivo. Isso está mostrado em um livro que eu gostaria de mostrar aqui, que foi, isso é da FBG, onde tem toda a história. Aqueles que quiserem, eu tenho, lógico que é a forma digital, quem quiser eu posso mandar. Mas o que é importante que a gente fale é o seguinte, não era inventar, era criar a Semana do Aparelho Digestivo igual ao que tinha sido sucesso. Dentro do sucesso era a europeia. As europeias eram muito melhores no sentido de integração do que a americana do DDW, e o perfil era europeia. Então, eu propus, então, como presidente da federação, que nós fizéssemos uma semana juntando as irmãs. Quem eram as irmãs na época? A FBG, Federação Brasileira de Gastro, a Endoscopia e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que era mais ou menos o que as outras semanas tinham. Por que não fazer? Minha gente, foi uma dificuldade. Primeira dificuldade foi dentro da FBG. A FBG diz, agora o Malafaia é um entreguista. Isso está gravado. Eu não sabia o que era entreguista. Fui no dicionário e vi aquele que entrega o que é melhor para os outros. Eu falei, nossa, não é isso que eu estou pensando. O que eu estou pensando é unir esforços de áreas diferentes, porque o financiamento para os congressos vai acabar da forma que é a alegria daquela época, e acabou mesmo. Nós temos que fazer algo em que as pessoas nos procurem, e não nós procurarmos os patrocinadores. Foi o que aconteceu agora, nas nossas semanas de sucesso. Mas, minha gente, não era fácil.
Quando eu fui falar com o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o professor Luiz Sérgio Leonardi, na época, ele me falou: mas Malafaia, nós vamos deixar de ganhar o dinheiro que nós precisamos para sustentar o CBCT. Eu falei: mas por quê? Não, porque nós vamos dividir o dinheiro. Eu falei: Leonardi, se nós fizermos um bolo de casamento grandão e dividir por 33%, é maior do que a gente pegar um bolinho de aniversário que a gente mesmo faz e sozinho nosso. É uma dimensão, nós vamos aumentar a dimensão. A fração que nós vamos ficar, que será de 33%, ela é muito maior do que um bolo sozinho. O Leonardo me olhou assim e falou: sabe que você tem razão. Isso é só uma coisa breve que eu estou dizendo, a história, repito, está registrada. E não houve mais resistência do CBCD, da SOBED não houve nunca, mas dentro da federação, sim. O congresso iria ser em Porto Alegre, foi. E o Franciscone, um grande gastroenterologista em Porto Alegre, era absolutamente contra. Mas o que é absoluto, vocês não imaginam. Bom, aí ele dizendo: nós não queremos. Eu falei: se você não querer, você é um presidente de um congresso nomeado por mim para fazer o congresso em Porto Alegre. Se você não quiser, você será destituído e nós vamos substituir por mim mesmo. E eu vou fazer. Veja que fala, minha gente, para você ter a aceitação de uma coisa que era tão óbvia. Não, nós vamos perder a identidade. Eu digo: mas não vamos perder a identidade. Se todos perderem a identidade, ninguém perde nenhuma. Nós vamos fazer algo que vai ser 3 identidades, que são as 3 irmãs, e nós vamos todos perder a identidade, portanto, todos vão ter a mesma identidade, minha gente, meus amigos. E assim começou, com brigas muito grandes. E o Congresso saiu em 1994. E foi em Porto Alegre, no dia 23 de novembro, e, apesar de todo o esforço, saiu a primeira semana do aparelho digestivo. Só que a ideia era a integração entre as irmãs em 70% do programa, ou seja, o programa que for herandiado vai ter o clínico, vai ter o endoscopista, vai ter o cirurgião. Isso era 70% de toda a área da gastroenterologia. Não foi assim. É o que mais ou menos é hoje, mas não era. E o Franciscone, apesar de todas as... conseguiu fazer 3 congressos subsequentes, como primeira semana do aparelho digestivo. Teve o Congresso da Gastro, que eu, então, presidente, no dia seguinte, ou não importa o dia, no dia seguinte da SOBED e no terceiro dia do CBCD. Minha gente, essa é uma história que pouca gente sabe, esta é real, e eu decidi conversar com vocês, já que hoje é uma roda de conversa, e mostrar o que provavelmente nenhum de vocês sabia. Essa é a história e o início das Semanas Brasileiras do Aparelho Digestivo, que hoje está na 21ª em Florianópolis. É um sucesso. Eu fico muito orgulhoso de ter começado tudo isso. Obrigado. Obrigado, professor Malafaia. Realmente uma história espetacular que a gente realmente não, eu particularmente não conhecia e fico muito feliz. Acho que a gente tem que contar mais vezes essa história nas SBADs por aí afora, para os nossos associados. É uma participação muito importante. Muito obrigado, professor Malafaia. Queria chamar agora próximo, agora um vídeo do professor Carneiro. Por favor, Cíntia, puder projetar o vídeo do professor Carneiro? Prezados amigos do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, é uma imensa felicidade esta oportunidade de estar aqui falando a vocês em função da comemoração dos 34 anos do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O colégio foi fundado pelo professor Henrique Walter Pinotti e um grupo de médicos que queriam formar uma sociedade que pudesse alavancar, que pudesse se tornar propulsora da divulgação dos conhecimentos e se tornasse uma sociedade defensora das classe
dos cirurgiões do aparelho digestivo. Nesses 34 anos, este grupo de pessoas que seguiram carregando facho nesta diretorias anteriores conseguiram um avanço notável. O colégio hoje é uma realidade inconteste no país, exerce uma liderança muito sólida e tem representado muito bem em todas essas diretorias anteriores. Este fardo que hoje carrego aqui mostra que nós temos muita responsabilidade em continuar essa tarefa muito grande que foi levada com conquistas importantíssimas e que vou enumerar rapidamente abaixo. Nós temos hoje cerca de 3.770 associados ativos e, entre esses especialistas, 2.130 são especialistas em cirurgia do aparelho digestivo, tendo ainda 1.640 não especialistas entre os nossos associados. Temos associados em todas as unidades da federação, todos os estados do Brasil possuem filiados. O carro-chefe, o estado que mais tem, é São Paulo e a região sudeste, mas nós temos representantes, estamos presentes hoje em todos os estados. Graças ao colégio, a nossa defesa profissional tem trabalhado integralmente em função dos nossos associados. Nós temos hoje um diretor de defesa profissional que atua diretamente em Brasília para articulações junto aos órgãos federais e trabalhamos sempre muito em conjunto com a AMB para as definições das áreas de atuação e competências. Nós, entre nossas atividades científicas, temos cursos de educação continuada, temos cursos de pós-graduação e, ultimamente, nos últimos meses, temos trabalhado muito na reformulação do nosso site, fazendo com que a comunicação social do colégio com seus associados seja cotidiana, efetiva, levando informações que são do interesse da comunidade e que possa trazer e agregar sempre benefícios. Então é muito importante, melhoramos muito nessa parte de gestão de mídias sociais e do nosso site, um avanço. Se vocês ainda, os senhores, não tiveram oportunidade de entrar e avaliar a nossa mídia social, o nosso site, por favor, vamos observar uma grande mudança já em disponibilidade para todos. Nós temos ainda como atividade científica o Gastrão, que é um evento consagrado anual. Temos a SBAD, que é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, que nós vamos ter agora no fim de novembro e conclamamos, depois de tanto tempo, vamos ter uma atividade conjunta para fazer o nosso network, confraternizar e nos reunirmos pessoalmente, rever amigos, matar a saudade. E isso, nós temos outros eventos que rodam o Brasil e que têm dado uma grande possibilidade de aproximação com os nossos associados de outros estados, com apoio, cursos e eventos com apoio da Nestlé. E também nos orgulhamos muito da revista do ABC, indexada no PubMed, no Ciel, no Lilacs e hoje chegando a vocês totalmente online e que é acessível a toda a comunidade. Além disso, nós temos o título de especialista, que é oferecido a todos que fazem o nosso TECAD, o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo, que é uma garantia do seu exercício profissional. O TECAD, conforme estabelecido pela MB, é um título pela Sociedade de Especialidade, somente obtido mediante concurso, sendo vedado a concessão por proficiência independente de titulação acadêmica. Reforçamos muito o valor
TECAD, do título de especialistas nesses últimos anos, em todas as últimas especialistas, dando um peso muito grande a ele. E o nosso especialista é habilitado em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, de acordo com a portaria 140 do Ministério da Saúde de 2014 e ofícios de 2008 e 2021 da Associação Médica Brasileira. Temos plenas condições em lugares em que se exige de que o nosso título de cirurgia oncológica do aparelho digestivo sejam perfeitamente válidos. Nós temos centros de habilitação, centros de residência em cirurgia do aparelho digestivo em 67 hospitais, temos 67 centros de residência do aparelho digestivo, e entre as nossas matrizes de competência, a residência em cirurgia do aparelho digestivo adquire uma força muito grande, assim como nos fortalece para sermos muito crescentes e muito mais presentes em todo o Brasil como especialistas e cirurgiões do aparelho digestivo. Eu queria agradecer e dizer, finalmente, que a vantagem de pertencer ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva é ter, além da rede de amigos, a oportunidade de ter o colégio como uma parte importante do seu network, do seu e também como uma entidade de classe que o protege e está sempre ao seu lado. Conte conosco e obrigado. Agradecemos ao Dr. Carneiro pelo vídeo, infelizmente ele não pôde estar presente. E vamos imediatamente passar, então, ao professor Ramiro Coleoni Neto, que vai falar sobre a especialidade e a profissão. Por favor, professor Ramiro. Boa noite a todos. A gente vai falar brevemente sobre como está a distribuição dos nossos especialistas e a formação deles nos programas de residência reconhecidos pelo MEC. Em 2020, saiu a distribuição dos especialistas nas diferentes áreas da medicina, no levantamento que tradicionalmente o CFM tem disponibilizado em parceria com o Grupo da Saúde Pública da Faculdade da USP. E a nossa especialidade é constituída majoritariamente, segundo o CFM, por 3.200 especialistas, em que 90% dos especialistas registrados são do sexo masculino. E a idade média em torno de 46 anos. Né? Nessa tabela que nós incluímos aqui, está estratificada pela idade. No topo são as especialidades com colegas em média, mais idosos, e na parte inferior, obviamente, aqueles com colegas mais jovens, como, por exemplo, medicina de emergência, medicina de família e comunidade, que são especialidades realmente mais recentes, né, na sua introdução. Essa faixa etária de 46 anos aí está dentro da média esperada. Existe uma grande concentração dos profissionais na região sudeste, onde temos 55% dos nossos especialistas, o que bate com uma grande entre os especialistas e associados do CBCD, nós temos importantes concentrações, além de São Paulo, no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul e em Brasília. É muito interessante também observar que, apesar de haver um pré-requisito de formação em cirurgia geral, apenas 82% dos colegas registraram esse título de especialista no CFM. Seria esperado, talvez, que 100% deles tivessem também esse registro de especialização. Vale dizer que esse levantamento do CFM ele se baseia no RQE, no registro de qualificação do especialista. E é importantíssimo lembrar aos colegas que façam esse registro para que nós possamos ter uma adequada mensuração de realmente quantos colegas estão credenciados pelo MEC ou pelo nosso TECAD
a exercer a especialidade de cirurgia digestiva. Nós temos mais alguns dados que podemos explorar com relação não só ao número de especialistas, estão no próximo slide, mas também com relação aos títulos de especialista. Veja que, como a gente falou, uma grande parte deles tem o título de cirurgia geral, mas, dando um clique aqui no slide, nós vamos ver que vai aparecer que muitos deles também têm o título de especialista em coloproctologia, em gastroenterologia e em endoscopia digestiva, mostrando que, principalmente, quanto mais nós nos afastamos dos centros metropolitanos, nós vamos observar que o cirurgião do aparelho digestivo também exerce atividades de consulta ambulatorial de gastroenterologia e exames diagnósticos, né? Mostrando que isso é parte da realidade dos profissionais do nosso país. Como nós citamos, tem 3.232 colegas registrados pelo CFM nesse levantamento de 2020 e uma predominância muito grande aqui do sexo masculino, uma razão de 90%, né, de especialistas desse sexo, né? Mas a gente observa também que isso está mudando e isso está se refletindo também a partir da formação dos nossos especialistas, como a gente vai ver a seguir. Aqui está a demonstração dos títulos de especialista, boa parte deles registra também a especialidade em endoscopia, em gastroenterologia e também em coloproctologia, entre outras, né? Quando a gente começa a pensar na formação, atualmente todos sabemos que, a partir deste ano, o acesso à cirurgia do aparelho digestivo se dá dentro das residências reconhecidas pelo MEC através de um treinamento de 3 anos em cirurgia geral. O MEC disponibiliza 1.564 vagas ao redor do país, com 423 programas. Se nós admitirmos que 10% desses colegas da cirurgia geral se interessarão numa especialidade em cirurgia do aparelho digestivo, nós vamos ver que as aproximadamente 145, 150 vagas que são disponibilizadas pelos programas seriam suficientes para atender essa demanda, desde que ela fosse, obviamente, atender uma demanda imediata e que não houvesse represamento de colegas, né? A gente tem que considerar, e não conseguimos esclarecer isso ainda adequadamente, qual é a ociosidade das vagas nos programas de residência. Esse fato existe, o que nós estamos registrando aqui, é algo que foi em torno aí de até 30% das vagas em todos os programas de residência ociosas, por vários motivos que nós todos conhecemos, por desistências, por falta de demanda, por condições estruturais, por vários motivos. E, certamente, nesses 2 anos de pandemia, ficou difícil de esclarecer como isso está acontecendo atualmente, mas estamos tendo um ótimo diálogo com os colegas da Comissão Nacional de Residência Médica, com a doutora Viviane, a doutora Magali, o doutor Adnan, a doutora Elizabeth, que são da Câmara Técnica de Cirurgia, e estamos, aos poucos, esmiuçando esses dados, entendendo como nós podemos caminhar. Nesse último biênio, nós tivemos acesso aos cadastros dos 67 programas que estão credenciados pelo Ministério da Educação para oferecer a especialização em cirurgia do aparelho digestivo. E constatamos que, desses 67 programas, 59 deles estão ativos, como a gente vai ver a seguir. Desses 59 programas ativos, eles oferecem 151 vagas de acesso. Isso pode mudar de ano para ano por contingência. E nós tivemos a oportunidade de reunir os supervisores desses programas em reuniões online. Fizemos, acho que, 6 reuniões ano passado com grupos de supervisores e tivemos a felicidade de promover um encontro esse ano coordenado pelo Dr. Carneiro e que pôde reunir a grande maioria desses supervisores aqui em São Paulo num fórum de debates sobre a residência de cirurgia do aparelho digestivo. Foi um dia muito produtivo em que pudemos complementar alguns dados que nós obtivemos por um questionário e esclarecer as dúvidas e perspectivas, e ficou muito interessante essa discussão,
ficaram evidentes as heterogeneidades, as simetrias que existem entre os problemas, as diferenças regionais. Está marcado em vermelho nessa tabela aqueles estados onde há maior disponibilidade de vagas, né? Os programas, tem alguns que têm uma única vaga, tem outros, um deles, que é o programa aqui do Hospital das Clínicas da USP, que tem 7 vagas, tem alguns programas com 5 vagas, 6 vagas, 4 vagas, mas a maioria deles tem um número reduzido de 2, 3 residentes em média, né? E é muito difícil, obviamente, oferecer um programa teórico, suporte teórico para esses residentes em um grupo restrito. Aí abre-se uma janela de oportunidade para o CBCD atuar, e eu acredito que o professor Campos vai esclarecer essas perspectivas. Durante o nosso levantamento e nossas conversas, nós observamos um dado que não nos surpreende, né, mas que eu acho que não estava registrado ainda. Aproximadamente 90% dos programas de residência médica do MEC em cirurgia de digestivo ativos trabalham exclusivamente ou predominantemente com pacientes do SUS. Tá? É um dado que eu acho que é importante que nós consideremos, uma vez que tem muitos hospitais privados abrindo programas de residência e que trabalham exclusivamente com a saúde suplementar e com pacientes particulares. Essa realidade não chegou ainda na cirurgia digestiva, e sempre que a nossa especialidade, a nossa formação estiver em discussão, eu acho que é um dado relevante para nós considerarmos e até um dado para que nós coloquemos junto aos nossos governantes, né? Que a nossa especialidade exerce um papel preponderante de qualificação profissional, uma vez que o cirurgião da aparelho digestivo ele tem uma formação complementar à do cirurgião geral, vai atuar em casos mais complexos, justamente nos pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Esses são os dados principais que a gente queria apresentar. Eu acho que tem mais um dado aqui muito importante, a gente deixou para o final, mas é que veja que na residência, aquela proporção de masculino para feminino cai para 2 para 1. Né? 1/3 das residentes, no total aqui dos programas que nós avaliamos, são mulheres. Né? Essa proporção está crescendo cada vez mais e certamente elas vão também ter um papel cada vez mais destacado na nossa especialidade. Nossa especialidade tem uma projeção internacional, né? Nós conhecemos vários colegas que têm contribuído e têm uma presença garantida no cenário internacional, destacando uma das maiores delas, que é a professora Angelita Gama, né? Que foi presidente desse colégio, e certamente ela tem uma posição de brilho, de excelentes contribuições em qualquer cenário que ela se apresente, né? E dando um exemplo de como a nossa especialidade tem contribuído e poderá continuar contribuindo nos anos futuros aí, e considerando que nós temos uma missão muito importante de colaborar cada vez mais com os nossos futuros especialistas, né? O último diapositivo ele mostra as perspectivas que a gente tem, e que eu acredito que o professor Campos vai nos apresentar, de colaborações, né? Colaborações nas diversas áreas, em que a gente possa aprofundar as bases da especialidade, como a fisiologia digestiva, a patologia cirúrgica do aparelho digestivo, entender os métodos de diagnóstico primário, como funcionam, como devem ser interpretados, ter alguma intimidade com os procedimentos de endoscopia digestiva, pelo menos diagnósticos, né? Esclarecer, aperfeiçoar os cuidados perioperatórios, a área de transplantes, incorporar, assim que possível, novas tecnologias como a cirurgia robótica, usar o recurso de simulação, né, para desenvolver as competências dos nossos residentes e, obviamente, sempre baseado nas melhores dados provenientes da medicina baseada em evidência e, se for possível, ajudar também na gestão da carreira desses colegas que vão encontrar um mercado de trabalho que está numa transição muito forte atualmente, né? Com a entrada de muitos colegas, e vai ser cada vez mais difícil que esses colegas atinjam uma capacitação. Por isso foi sugerido uma rede colaborativa dos programas de residência médica, né? Formando uma comunidade de especialistas integrada,
para ver intercâmbio dos serviços. Alguns serviços têm, por exemplo, um perfil muito interessante de endoscopia, outros têm de transplante, outros têm doenças regionais que podem ter algum enfoque interessante para a especialidade, promover atividades científicas continuadas em conjunto, como o Journal Club, atividades didáticas até de avaliação dos residentes, promover a capacitação dentro de uma avaliação transversal, contínua, e, se possível, também, para aqueles interessados, e o professor Campos é um líder nessa área, assim como o professor Malafaia também, inserir esses residentes no âmbito da pesquisa, né? Seria muito interessante. São ideias ainda iniciais, né, mas que se desenham na medida que nós conseguimos nos aproximar dos serviços de residência. E, capitaneado também pelo Dr. Ronaldo Cuenca, nós temos os centros de treinamento em cirurgia do aparelho digestivo que são credenciados pelo CBCD. Ele está agora organizando esse cadastro, provavelmente teremos também discussão com esses centros e caminharemos juntos para formar uma geração brilhante de especialistas nos próximos anos. Eu queria só salientar também que essa live de 34 anos, a ideia é que ela inicie uma programação que o CBCD analise as suas raízes, a sua memória, como o professor Ivan, o professor Malafaia colocaram aqui, fazer registros dos fundadores do colégio, dos ex-presidentes, ex-diretores, para que essa memória do CBCD seja consolidada, né, e ajude-nos a construir um futuro cada vez melhor, né, ainda que as dificuldades também sejam frequentes e desafiadoras, né? É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, professor Ramiro, pela excelente palestra. Passamos a seguir imediatamente a participação do professor Marco Aurélio Santo, que vai nos falar sobre o nosso TECAD, o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de congratular a diretoria por organizar esse evento, que é uma verdadeira celebração, né? Eu tive a oportunidade, a honra de participar da diretoria nacional como tesoureiro por 3 ocasiões. Na presidência do saudoso professor Alcino Lázaro, onde foi adquirida a primeira sede do CBCD, depois como tesoureiro da professora Angelita e depois também como tesoureiro do professor Ivan Tcheconello, de modo que realmente a gente teve a honra e a felicidade de passar por vários momentos históricos que estão sendo relembrados aqui com muita emoção. E, particularmente, na nossa atividade ligada ao título de especialista, eu sempre auxiliei o professor Pinotti, que coordenava e organizava o título de especialista com muita dedicação, e a gente teve a oportunidade de continuar toda essa atividade. Eu vou compartilhar pequenos slides só para orientar um pouquinho o nosso pensamento, porque quando a gente fala do título de especialista, é importante a gente ter alguns conceitos, acho que é muito importante. Então, quando a gente vai falar em título de especialista, especialização, certamente a gente está adstrito ao conceito de excelência. E quando a gente fala na busca da excelência, não há dúvida que o processo de especialização é que está na base desse conceito, né? Dentro dessa ideia, a gente também rememora sempre um conceito que o professor Pinotti dizia, do especialista, e particularmente na cirurgia digestiva, como um cirurgião arrojado. E para que a gente adquira a excelência, a gente tem que ter uma vida dedicada à educação continuada. Acho que esse é um conceito muito importante e o CBCD teve uma participação muito forte na própria dispersão do conceito de educação continuada através dos vários cursos, né, como o professor Carneiro já salientou, o professor Ivan também. E quando a gente for falar em excelência, a gente tem que se adstringir também ao conceito da certificação. Porque esse é um dado extremamente importante, excelência e certificação. O certificado nos dá a capacidade de exercer a nossa excelência. E quando a gente vai falar em certificação, a gente tem que destacar o papel das várias instituições públicas, em especial as associações médicas. O professor Ivan Tcheconello comentou um pouco da história e do papel da ANB, realmente no processo de fundação do próprio CBCD. E a ANB teve um papel extremamente importante em toda a conceituação da especialidade através da agregação de todas as sociedades de especialidade. Veja que no início de 2000,
realmente através de uma atividade em consonância pelo Conselho Federal de Medicina, pela Comissão Nacional de Residência Médica, juntamente com a ANB, se adotam as condutas que são as bases das definições das especialidades. Então, esse é um momento muito importante do ponto de vista histórico do fortalecimento das especialidades. Na sequência, já dentro do próprio programa das residências, vem o conceito da confecção das matrizes de competência. Também um outro momento muito importante, histórico, onde vários presidentes tiveram um papel decisivo. Houve realmente uma interface muito grande com a própria Comissão Nacional de Residência Médica, e foram estabelecidas as matrizes, tanto para o R1 quanto o R2 em cirurgia digestiva, o nosso R3 e R4, foram muito importantes. E qual o papel realmente hoje, do ponto de vista funcional das residências? É fundamental, né? Dentro de um conceito de integração de todos esses serviços. O professor Ramiro comentou do momento histórico que vivenciamos esse ano, através da reunião de todos os supervisores dentro de um fórum que foi extremamente profundo, no sentido de a gente ter programas comuns, intercâmbios de residentes, estudos multicêntricos. Então, como o professor Ramiro comentou, hoje são 59 programas ativos, oferecendo 151 vagas de residência dentro desses programas. E veja que interessante, como a cirurgia digestiva foi cativando e cada vez mais destacando a importância no mercado profissional. O que eu estou comentando, basicamente, são todos os conteúdos, e o que o doutor Ramiro comentou em relação à questão da prevalência de quem procura a cirurgia digestiva, só para vocês terem uma ideia, daqueles candidatos de cirurgia, do aparelho de cirurgia geral no Hospital das Clínicas, 21% hoje procuram a cirurgia digestiva. Isso realmente tem sido um aspecto extremamente importante. Aqui eu estou comentando alguns aspectos em termos de como se acredita para fazer o concurso de título de especialista, ou através do indivíduo que já fez a residência, ou através daquelas situações em que o indivíduo exerce a atividade em programas reconhecidos pelo CBCD. Existem algumas diretrizes importantes que são bem esclarecidas nos editais, então a gente já hoje está promulgando o edital para o concurso que vai ser realizado na SBAD no final do ano. E só a título de informação, veja, nos últimos anos tem havido um aumento crescente da busca. No último ano, houve 142 inscritos para o título. E também, como o doutor Ramiro comentou, tem havido uma procura constante das mulheres, né? Hoje, praticamente 15% a 20% das mulheres são as candidatas ao título de especialista, também é um aspecto muito importante. Também vale a pena a gente destacar algum conceito sobre as áreas de atuação ligadas à nossa especialidade, particularmente a cirurgia bariátrica, a videolaparoscopia, destacar o papel fundamental de várias diretorias no fortalecimento do conceito da habilitação, seja em cirurgia oncológica e agora progressivamente com novas tecnologias, como, por exemplo, a robótica. E, para finalizar, mostrar que realmente, dentro daquele conceito inicial que a gente diz da busca da excelência, a ideia da necessidade de um contínuo aperfeiçoamento. Nesse slide aqui, a gente faria uma lembrança à figura do professor Edmundo Ferraz, que sempre destacava a ideia da cirurgia segura, e também uma lembrança ao professor Pinotti no sentido da importância, do papel que, mesmo dentro desse conceito que a gente está cada vez mais embebido de tecnologia, da necessidade do fortalecimento da relação médico-paciente. Aqui tem uma fotografia mostrando os indivíduos no dia da celebração de receber do título, mas eu passo realmente a ideia de que realmente é uma cerimônia muito bonita também, a obtenção do dia, se faz tanto no SBAD como no Gastrão, são cerimônias muito emocionantes no dia que realmente o indivíduo recebe a sua certificação como especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Muito grato, um abraço a todos. Obrigado, professor Marco Aurélio. Passamos a seguir, então, a apresentação do professor Antônio Carlos Campos, que vai falar sobre o planejamento estratégico do nosso colégio. O professor Campos é o nosso presidente eleito. Muito boa noite, doutor Kassab, muito boa noite, colegas participantes desse excelente congraçamento, muito boa noite aos colegas que estão nos assistindo.
Estamos hoje celebrando 34 anos do colégio, mas caminhando firmemente para os 35 anos. Então, estamos aí já em clima de festejar o próximo ano, os 35 anos, e para isso temos aí uma série de perspectivas para o colégio, se a Cíntia e a Juliana puderem compartilhar. Eu preparei alguns diapositivos só para a gente direcionar o raciocínio. Pode colocar o primeiro, por favor? Então, esse planejamento estratégico chamamos aqui rumo aos 35 anos e coloca em vários pontos. E veja que o primeiro ponto é apoio ao médico residente. Nós entendemos que a nossa cadeia é uma pirâmide onde a base é o médico residente. Nós acreditamos muito em atrair esses médicos, em estimular e contribuir com o treinamento deles, no sentido de já serem envolvidos e se envolverem com o colégio, pois eles serão a base do fortalecimento do nosso colégio a médio e longo prazo. Então, pode passar o primeiro, a gente vai colocar alguns pontos. Então, vejam aqui que apoio do CBCD ao médico residente é a base da nossa intenção com o futuro do colégio. E eu chamo a atenção dos colegas residentes que estão nos assistindo, que todo residente em cirurgia do aparelho digestivo no Brasil tem direito a ser sócio do CBCD de forma gratuita. Então, basta consultar a página do CBCD e ele terá aí acesso a toda a programação e tudo que nós vamos mostrar daqui por diante. Pode passar? Então, veja, por exemplo, o curso continuado de educação continuada é um curso que acontece mensalmente, procura cobrir toda a especialidade, são 9 módulos de 1h30 na primeira terça-feira de cada mês. Só para pontuar o que nós tivemos esse ano, pode passar? Só para dar uma ideia de conteúdo, então tivemos esse ano já módulos de cuidados perioperatórios, cirurgia do esôfago, cirurgia do estômago, cirurgia bariátrica, pode continuar, tratamento cirúrgico das fístulas digestivas, cirurgia do pâncreas, coloproctologia, cirurgia do fígado e cirurgia robótica. Então, vejo que nós passamos aí por todo o aparelho digestivo ao longo do ano, então é uma forma realmente de educação continuada extremamente efetiva. Pode continuar? Um outro formato interessante são os webinars. É um formato mais informal, com um moderador e 2 debatedores sobre um tema específico. Esse ano vai acontecer 2 vezes, já houve uma e vai ter mais uma. Por exemplo, cuidados perioperatórios, como implementar? Então, fica um bate-papo mais informal e tivemos o prazer de receber um número muito grande de perguntas da nossa assistência, isso foi muito interessante. Teremos um outro brevemente sobre o uso de suplementos nutricionais e nutrição enteral no doente cirúrgico. Então, uma forma bem leve, tranquila, informal de discutirmos assuntos importantes que complementam a especialidade. Seguinte. Outro ponto são casos clínicos. Uma ideia é que a gente conseguisse reunir os residentes e os serviços de cirurgia do aparelho digestivo no Brasil, somos mais de 50 serviços ativos, de uma forma muito objetiva, uma apresentação de um caso clínico de 15 minutos, seguida da revisão da literatura sobre aquele assunto e uma discussão ampla, contando com especialistas de todo o Brasil. Acho que seria uma forma muito interessante de analisarmos casos clínicos, então vamos definir se isso seria melhor de manhã ou à noite, um dia da semana melhor, e seria uma forma, então, de congraçarmos todos os serviços do Brasil. Seguinte. Um outro aspecto interessante, os nossos residentes, os nossos colegas nos procuram com muita frequência, querendo informações sobre pós-graduação estrito sensu. E, na verdade, o que a gente vê é que muita gente não sabe muito bem como funciona. Então, uma ideia seria fazer um curso rápido, um curso talvez de 1 semana de duração, todas as noites, discutindo quais são as características principais do mestrado e do doutorado, para que serve, que são constituídos. E aí o CBCD vai fazer uma lista de programas de pós-graduações no Brasil, mencionando quem são os coordenadores, quais são as principais linhas de pesquisa, se tem ou não tem disponibilidade de bolsas, dentre outros. Então, isso seria uma forma do CBCD contribuir com aqueles colegas sócios, especialistas interessados em dar continuidade à sua formação com mestrado e doutorado.
Outros temas importantes nessa área, discutir se vale a pena ou não fazer um fellowship no exterior, se vai fazer um research fellow versus um clinical fellow, vantagens e desvantagens de fazer no Brasil, no exterior, seguinte. Alguns pontos práticos importantes, estimular, por exemplo, o residente, no seu último ano de residência, eventualmente antecipar créditos da pós-graduação durante o final da sua residência. Nós sabemos que em outros países é obrigatória a passagem do residente por um laboratório, experiência com pesquisa animal. Então, naqueles serviços que tiverem essa possibilidade, eu acho interessante ofertar ao residente, ao médico, informação. E também estimular, eu sei que vários serviços do Brasil já têm um programa firmado e bem sedimentado de estágios no exterior durante a sua residência. Isso muitas vezes vai servir de campo de um futuro doutorado sanduíche, por exemplo. Seguinte. O doutor Ramiro já mencionou, mas é muito interessante, por exemplo, um curso de iniciação à carreira profissional. Nós sabemos que muitos médicos, metade não sabe dizer qual a tabela é aplicada para calcular sua remuneração, não entende as regras utilizadas, o faturamento é cheio de detalhes e regras complicadas, os médicos acabam delegando essa importantíssima tarefa para terceiros, muitas vezes não bem treinados, o que acaba levando a um prejuízo importante do médico, com glosas negativas, justificativas, atrasos, que pode comprometer aí 20%, 30% de toda a sua produção. Seguinte. Então, um curso poderia, por exemplo, abordar outros temas, o doutor Ramiro já mencionou isso, ele é um entusiasta de nós ajudarmos os colegas iniciando a profissão com essas áreas. Por exemplo, novas formas de remuneração, carreira médica, tributos, como investir seus recursos, educação financeira, orientação jurídica e pagamento de novas tecnologias, robóticas, novos grampeadores, telas, cautérias, entre outros. Então, são vários aspectos da vida prática do especialista e que o CBCD pode oferecer um suporte e ajudá-los à formação nessas áreas também. Seguinte. A revista já foi muito bem mencionada, é um prazer estarmos aqui com o professor Malafaia, um grande entusiasta, editor-chefe durante quase 2 décadas da revista. Esse ano houve uma série de modificações, a revista passou a ser unicamente online e totalmente em inglês, mas um aspecto interessante de mudança foi o volume único anual. Isso faz com que o artigo, assim que sai, ele tenha um DOI, já pode ser citado, ele não precisa esperar os vários artigos para montar um novo volume. Então, com isso, existe uma aceleração da disponibilidade do artigo já online. O corpo editorial foi totalmente revisado, atualizado, o processamento tem sido muito rápido dos artigos, e a ideia é torná-lo cada vez mais rápido. Um aspecto que o professor Carneiro mencionou ali, de nós estarmos muito mais ativos nas mídias sociais, essa é algo que o professor Carneiro tem insistido muito, é nós jogarmos teasers, por exemplo, dos artigos na mídia social, chamando a atenção da revista, e uma proposta de criação do prêmio ao melhor artigo publicado no ano anterior. Então, são todas maneiras de nós estimularmos, cada vez mais honrarmos o ABCD, que é o nosso grande veículo de comunicação da sociedade. Pode passar o próximo. Então, esse só para terminar. Nós temos também a ideia de criar novos comitês dentro do colégio. Por exemplo, um comitê de cuidados perioperatórios é algo que tem crescido cada vez mais, desde a pré-habilitação em cirurgia, os protocolos multimodais de cuidados perioperatórios, cuidados de acerto após a alta hospitalar. Então, tudo isso pode perfeitamente bem se compor e ser um novo comitê. Foi muito mencionado aos nossos colegas cirurgiães, e realmente nas nossas residências hoje temos excelentes cirurgiães que têm atuado muito fortemente. Então, a ideia seria criar um comitê de médicas cirurgiãs do aparelho digestivo, e a ideia, inclusive, já na SBAD, nós tentarmos reunir as nossas colegas médicas para que elas possam, num fórum específico, determinar quais são os pontos mais relevantes da sua atuação dentro da especialidade. E uma outra ideia é tentar criar um comitê de estágios práticos. Nós sabemos que vários serviços do Brasil têm muita experiência em algumas áreas muito específicas, por exemplo, cirurgia minimamente invasiva, transplantes de órgãos, cirurgia hepatobiliopancreática avançada, coloproctologia, etc. Então, o serviço poderia dizer, olha, eu disponibilizo
uma vaga ou 2 vagas durante o mês para ficar frequentando o meu serviço. E aí nós podemos fazer o match de colegas que têm interesse em ir até aquele serviço. Então, esse é o nosso último slide, pode completar, só para colocar o nosso interesse em realmente fazer com que o colégio seja a casa do cirurgião do aparelho digestivo no Brasil, e mais uma vez eu convido todos os residentes a se associarem e os colegas realmente a nos ajudarem a divulgar toda essa pujança que nós vemos no Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, obtida pelo esforço de tantos colegas ao longo aí dos últimos 34 anos. Muito obrigado. Obrigado, professor Campos, e a todos que falaram pela rapidez das apresentações. Nós temos aí 5, 10 minutinhos para comentários e perguntas. Eu sei que o professor Ramiro tinha algumas perguntas que ele tinha recebido já. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberta a palavra. Então, eu queria fazer um comentário, que acho que é uma coisa que passou um pouquinho, que é justamente a defesa profissional, né? No aspecto da cirurgia oncológica, né? Nós temos tido aí embates muito duríssimos com algumas sociedades que tentam aí controlar a atuação do cirurgião do aparelho digestivo no que se refere ao câncer, e o CBCD tem atuado fortemente nesse setor, defendendo a participação dos colegas, para que possam efetuar a sua especialidade na plenitude, como o urologista opera o câncer de próstata, o cirurgião de cabeça e pescoço opera o câncer de tireoide, o ginecologista opera o câncer de útero. Então, não apenas a cirurgia oncológica, mas nós também podemos operar esses pacientes, e isso está muito claro em portarias que nós conseguimos lá em Brasília. Então, essa era uma mensagem que eu queria deixar, e continuo aí aberto para comentários. Temos aqui a participação do Richard, do Kleber Cruz, o Andreolo, Antônio Calil, e muitos que eu não estou citando aqui, mas que estão participando à distância aqui, que a gente agradece imensamente, gente tão querida e tão participativa no nosso colégio. Deixa eu fazer um comentário, professor Kassab, que eu vi que era uma das perguntas que tinha sido mandada com relação ao novo R3 de cirurgia geral. Então, só para colocar que o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva não tem nenhuma interferência com isso, foi uma criação R3 do CBC, e é algo importante para complementar a formação do residente em cirurgia geral, e isso fez, então, com que o nosso pré-requisito, que eram 2 anos, tenha passado a 3 anos. Isso não foi somente para a cirurgia dos aparelhos digestivos, por todas as outras especialidades cirúrgicas. Então, só para deixar claro para todos os colegas que não existe aí nenhum conflito com o CBC, muito pelo contrário, temos trabalhado muito próximos com o CBC, é o R3 perfeitamente válido, que complementa a formação daquele cirurgião que quer ficar como cirurgião geral, e nós tocamos, então, para a nossa residência, acabou aumentando 1 ano, mas isso aconteceu com todas as especialidades cirúrgicas, e esses residentes são muito bem-vindos para a cirurgia do aparelho digestivo após essa formação de cirurgia geral. O professor Ramiro mandou uma pergunta que ele recebeu, né? Quais as principais diferenças entre o programa de cirurgia de aparelho digestivo e geral avançada? E qual a opinião dos especialistas sobre a residência de cirurgia geral de 3 anos? Dá para falar em 30 segundos, professor Ramiro? Essa questão dos 3 anos, eu acredito que ela reflete uma realidade, né? Precisaria mudar, porque não se forma cirurgião geral em 2 anos em nenhum lugar do mundo, né? A nossa formação era muito deficiente, e grande parte dos colegas acaba esses 2 anos de treinamento e cai no mercado de trabalho. Como a gente pôde ver, tem uma desproporção entre vagas e disponibilizadas para os egressos, né? E, às vezes, o colega pretende fazer uma especialidade, não consegue o acesso à especialidade, ele vai ficando como um cirurgião geral. Mas em 2 anos, realmente, não fornece a capacitação, a competência para entrar no mercado de trabalho. A minha visão pessoal é que os 3 anos vão permitir que os programas que já existem possam distribuir os seus estágios melhor ao longo desses 3 anos e dar uma formação mais sólida, né? Não há necessidade, talvez, na minha interpretação,
de inventar mais estágios dentro do que já existe para o programa. Acho que se eles aproveitarem um espaço maior de tempo e o residente puder ter mais tempo nos seus cenários de treinamento, vai ser muito benéfico, né? É a minha visão pessoal. Algumas especialidades. Pois não. Completando o que o professor Ramiro falou, lembrar os que estão nos assistindo que o CBCD não foi favorável a isso no início. Nós éramos partidários de 2 anos de pré-requisito. Quando isso passou na Comissão Nacional de Residência Médica, democraticamente o CBCD, através do professor Ramiro, professor Cuenca, Marco Aurélio, Campos, eles fizeram uma pesquisa no Brasil afora e mais de 70% dos serviços eram favoráveis a esse terceiro ano, o que nós acatamos, então, e passamos a adotar como nosso novo sistema, né? Perfeito. Está sem voz, Ramiro. Ramiro, está sem voz. Agora estão me escutando? Tá. Vou dar um exemplo aqui. Não. Está quebrando. Está cortando, Ramirão, está cortando. Quem deve operar esse doente? O coloproctologista, o cirurgião geral, o cirurgião oncológico, o cirurgião do aparelho digestivo, ou o cirurgião geral avançado, né? Essa questão do cirurgião geral avançado são anos adicionais no programa de cirurgia geral. Eu acredito que esse nome avançado traz um contribuído para essa discussão, né? É lógico, o cirurgião que tem 2 anos a mais de treinamento na cirurgia geral vai ter um desenvolvimento maior, uma expertise maior. Mas eu acho que ainda precisa ser melhor discutido, talvez, como aproveitar esses treinamentos aí. Poucos serviços no Brasil disponibilizam a cirurgia avançada, né? Geralmente são hospitais onde você tem um serviço de cirurgia geral e um serviço de cirurgia digestiva com equipes distintas, né? Enfermarias distintas, e ambos têm uma força, um potencial de desenvolvimento evidente, né? E por isso que eles podem promover esses programas. Porém, no nosso levantamento dos programas, a gente viu que em pelo menos 40% dos programas não há uma definição física ou estrutural entre cirurgia geral e digestiva. É a mesma equipe, os mesmos leitos são compartilhados pelos 2 programas, né? Então, dentro dessa grande heterogeneidade que a gente tem no Brasil, nós temos que procurar as melhores soluções, né? O programa da cirurgia avançada, da matriz, ela pode efetivamente se superpor em muitos aspectos com a da cirurgia digestiva. Mas a questão é a certificação que esse colega terá, né? Como é que você vai ser um especialista em cirurgia geral avançada? Ele vai continuar sendo um cirurgião geral, né? Isso precisaria ser adaptado, a meu ver. Temos que procurar eu não quero que se extinguam essas vagas, né? Eu defendo que haja uma discussão para a gente aperfeiçoar da melhor forma possível esses treinamentos e encontrar o verdadeiro foco deles, né? Muito bom, excelente. Olha, eu queria agradecer a todos, fazer um agradecimento especial aos nossos grandes líderes, os 2 líderes, o professor Ivan e o professor Malafaia, que são nossos condutores aqui nessa missão. Eles realmente abriram com brilhantismo e nos mostraram nossas origens, né? A gente tem que recordar nossas origens para poder continuar exercendo no nível desses pioneiros, que quem nos conduziu até aqui foram eles. Então, a nossa gratidão de coração, nós conseguimos aí em 1 hora fazer uma pequena festa, e eu espero todos na SBAD, para que lá, sim, façamos uma festa pessoalmente, nos abraçando e confraternizando, e queria pedir que o professor Ivan encerrasse essa festiva agora aqui. Por favor, professor Ivan. É uma honra ter participado e ouvido essa evolução muito forte do CBCD, especialmente nos últimos anos, onde ele vai se sedimentando. Existem dificuldades, o professor Ramiro mostrou aí as dificuldades, mas eu acho que nós temos que trabalhar nas dificuldades para aproximar todos os membros e todo o treinamento dos cirurgiões nas variadas residências do Brasil que estão mais distantes. Acho que nós temos que fazer esse trabalho, como o professor Campos mostrou, nós temos que trabalhar na base e juntar realmente os especialistas. Quero dizer que esse é um caminho longo. Como é que era que nós começamos? A gente começou como cirurgião geral.
eu comecei como cirurgião geral, era 2 anos de residência de cirurgia geral. Depois foi indo. Depois tinha o cirurgião geral com interesse em alguma área. Aí eu fui entrando nisso. Então, era o cirurgião geral, que foi começando no esôfago, tinha o doutor Eugênio Ferreira, que também era do esôfago, depois o professor Augusto Paulino, lá no Rio de Janeiro, que era o cirurgião geral que fazia pâncreas, e tinha lá o pessoal lá do Hospital de Ipanema, que dedicado à úlcera. Então, tinha esse tipo de coisa. E nós estamos andando agora para a formação realmente de um cirurgião integral em cirurgia do aparelho digestivo. Eu fico olhando as nossas reuniões de sexta-feira e vejo a complexidade que é hoje as doenças do aparelho digestivo, a decisão do tratamento cirúrgico, a inter-relação com a oncologia clínica, com a endoscopia, com o tratamento endoscópico, com a mini invasão, enfim, com o diagnóstico preciso. Então, é tudo que vem pela frente, né? Então, eu estou muito contente de ter participado todos esses anos do CBCD. Acho que foi uma grande história, o colégio está evoluindo, e ele tem esse grupo de pessoas que estão aí sempre pensando no futuro de como melhorar tudo isso. Então, muito obrigado, parabéns a todos. Estamos todos na luta, como sempre, para melhorar a vida da especialidade. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado para aqueles que participaram conosco à distância. Esperamos nos ver em breve. Um abraço a todos. Obrigado a todos, um abraço.